quando esse homem agora, irmãos, ele é tocado por Satanás, essas úlceras, essa enfermidade assola esse homem, apodrece a carne dele, começa a lhe cheirar mal. Os jovens que reverenciavam ele agora afastam dele. Os anciãos que antigamente ouviam os conselhos dele, jovens que ouviam os conselhos dele, todo mundo começa a se afastar dele. A mulher que era esposa dele, manda ele amaldiçoar o seu Deus. Os filhos, 10 filhos, 10 caixões agora em fileira, estão mortos. Um homem que tinha tudo para blasfemar contra Deus, um homem que tinha tudo para deixar Deus de lado, para falar coisas absurdas no nome de Deus, para amaldiçoar Deus. Um homem que perdeu 10 filhos, um homem que perdeu toda essa riqueza que era constituída em gado. Um homem que perdeu tudo, a moral, a ética, perdeu tudo, mas ele não perdeu uma coisa. Ele não perdeu a fé no Deus que ele servia. Ele não perdeu a fé no Deus que ele conhecia, a ponto dele chegar a adentrar o meio do livro e dizer: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará na terra pela minha causa. Muitas pessoas, irmãos, por causa de uma pandemia, largaram Jesus. Isso não é desculpa para deixar Jesus. Isso não é desculpa para deixar o Evangelho. Eu começo a entender que essas pessoas, na verdade, eu fico em xeque, eu fico em dúvida. Eu estou lendo um livro que fala: crentes sempre salvos, uma vez salvos, sempre salvos. Esse livro tem falado muito, irmãos. Eu tenho estudado esse livro e ele tem falado que uma vez que a pessoa sai dos caminhos, ela vai embora e não volta mais. Ele coloca em xeque ali o autor, e é o autor de renome. Ele fala assim que provavelmente essa pessoa nunca foi salva, porque a pessoa realmente que é salva, ela não larga Jesus mais por nada dessa vida, porque Jesus transforma a vida dela, porque ela sabe que não há outro caminho para a vida eterna, porque ela sabe que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Pessoas que largaram o Evangelho foram pessoas que nunca foram salvas, mas entraram no Evangelho, mas o Evangelho não entrou nela, mas foram batizadas, mas não querem tomar a ceia do Senhor, o cálice do Senhor, é levar a cruz do Senhor. Eles não querem ir até o fim com o Senhor, porque nunca foram salvos de verdade. Parece dura essa palavra, mas é a realidade. As pessoas que são salvas, elas não largam Jesus por nada. Por que você acha que você está aqui? Por que você acha que você não larga Jesus por pandemia? Você não larga Jesus por morte na família? Você não larga Jesus porque você perdeu o trabalho? Você não larga Jesus por nada? Porque a sua fé está baseada na palavra em Cristo Jesus. Não está baseado nos problemas, nas dificuldades, nas adversidades que o diabo pode trazer na sua vida e que Deus também pode permitir chegar na tua casa. Quando as pessoas largam Jesus, essas pessoas certamente elas não tiveram um encontro com Jesus. Jesus tinha muitos simpatizantes na Galileia, na Judéia, em toda a região de Jerusalém. Mas o primeiro motivo que tiveram, aqueles que falaram Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, os mesmos disseram depois de alguns dias: crucificam. É impressionante, irmãos. O Evangelho de Jesus, as instruções de Jesus, elas nunca conseguiram entrar no coração dos judeus. Foram poucas as pessoas que foram salvas. E Jó, ele é um homem que nos dá assim uma instrução, e ele nos dá um exemplo muito grande, que as adversidades não é motivo para mim se afastar do Evangelho, que as adversidades não é o motivo para mim largar das mãos de Jesus, porque Jesus, ele nunca solta a minha mão, Jesus nunca solta as tuas mãos, Jesus está sempre segurando, está com as mãos estendidas. A qualquer grito de socorro ele vai lá e entra na frente. E tem pessoas que estavam na igreja, tem pessoas, muitas pessoas que estavam na casa do Senhor, e você olha: nossa, pandemia, que pandemia nada. O Evangelho nunca entrou no coração dessas pessoas. Essas pessoas estavam na igreja, mas não tinham uma intimidade com Deus. Essas pessoas estavam na igreja, mas elas não meditavam dia e noite da palavra. A pandemia foi um pretexto, para que elas usassem um pretexto para poder sair da casa e da presença do Senhor. Eu volto a dizer: quem está firmado na rocha, pode bater o vento, a pessoa não cai. Cair, que eu quero dizer, não é você nunca pecar. O cair que eu digo é você nunca sair da presença de Jesus. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Porque essas pessoas que caíram e não voltaram, é porque estavam firmadas onde? Os seus alicerces estavam onde? Na casa, estavam firmadas na areia. E veio a tempestade e arrastou todo mundo.
Essa pandemia é para mostrar quem realmente estava firmado em Cristo. Essa pandemia veio sim para provar quem estava dentro do Evangelho. E quem estava no Evangelho está hoje aqui glorificando o Senhor. E quem está no Evangelho, mesmo que esteja lá em casa ouvindo o Senhor, ouvindo a palavra, mas está glorificando o Senhor. Talvez por motivos maiores não pode estar aqui hoje, mas estão nos ouvindo, estão nos vendo ali a palavra do Senhor sendo pregada, estão adorando e glorificando da mesma forma. E assim que possível estarão aqui na casa do Senhor. Mas aquelas pessoas que abandonaram, a palavra não tem outro nome para outro nome que seja mais específico, senão apostasia. A apostasia ela é real, ela é verdadeira. As pessoas que não estiverem firmadas na palavra, quando vier essas situações adversas, e vai vir muita coisa ainda pela terra, vai ser um estrago tremendo, irmãos. É um estrago tremendo. Infelizmente essas pessoas não têm o comprometimento que Jó tinha. Um vento forte tira a pessoa da igreja. Vai explicar então Jó, 10 filhos mortos. Vai explicar para Jó, toda a sua riqueza foi roubada num dia só. Vai explicar para Jó o sentido daquela situação, sem ter uma resposta de Deus. Os amigos que eram para aconselhar, para ajudar, foram lá acusar Jó. Os amigos que eram para confortar o coração de Jó, apontavam um pecado que Jó não tinha. Parece muitas vezes a sua vida também. Você está atravessando por um mar de avalanche, de destruição muitas vezes. E pessoas que se encostam, porque era para ser os seus conselheiros, que era para ser pessoas para te ajudar, muitas vezes vem para te atrapalhar e vem para te afundar mais depressa ainda. Mas eu tenho uma mensagem que vem do céu para te dizer: essas pessoas que te apontam, essas pessoas que não te ajudaram, eu digo uma coisa para você direto do trono de Deus: Jesus Cristo está aqui e está dizendo, ainda que todo mundo virasse as costas para você, eu todavia não tiro os meus olhos da sua vida. A tua vida me pertence. Não se importa com as pessoas se não olham para você. Ninguém pode te socorrer. Escuta uma coisa que eu vou te dizer: existem momentos na minha e na sua vida que Deus parece que fica em silêncio, mas isso não quer dizer que Deus está ausente. É o processo, como já foi falado nessa noite. Nós temos que passar por um processo, muitas vezes de provação. Aí você fica sem resposta, você ora dia e noite, madruga, você jejua, você lê a palavra, você vem para a casa de Deus, você espera que um profeta levanta, aponta o dedo para você, mas isso não acontece. Não desista, não abra mão, não deixa Satanás colocar coisa na tua cabeça, não. Sabe de uma coisa? É o processo de Deus que está aprovando a sua fidelidade. Deus prova a fidelidade do crente. Deus prova a cada um de nós para saber o que tem dentro do coração. E nesse inteirinho, nesse intervalo, há uma luta muito grande sendo travada. O diabo fala, vai cair. Deus fala, não vai cair. O diabo fala, vai ser meu. Deus fala, não, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O diabo fala assim, não vai fracassar, vai desistir. Deus fala, eu confio nela, eu confio nela, eu confio nele. Pode tocar na carne, mas a alma é minha. A alma é minha. E não parou aí por aí. Se o livro parasse por aqui, ia ser difícil eu pregar essa palavra. Mas quando eu transcorro os capítulos pela frente, eu chego no capítulo 42. O importante não é tanto o princípio e o meio. O importante, lembre-se, é o final da nossa jornada. Quando eu olho para o 42, o diabo fica desesperado, porque Deus fala, eu vou virar o cativeiro de Jó. Deus está falando, eu vou virar o seu cativeiro. Não importa se o diabo aponta o dedo para você, não importa se o diabo aponta a sua vida, não importa se o diabo aponta a sua família, não importa se o diabo está dizendo que não vai conseguir. Deus já disse, já conseguiu. Porque Deus não tem esse negócio de vai conseguir. Com Deus é já conseguiu. Por quê? Prova. Na eternidade não tem tempo. Na eternidade Deus já traçou a vitória. Só basta a gente chegar lá e tomar posse. Mas eu preciso caminhar, mas eu preciso chegar, mas eu preciso continuar. Amém, igreja? Então fique com essa palavra e saiba que Deus virou o cativeiro de Jó. A Bíblia nos revela que Deus deu mulheres, filhas para Jó, mais bonita ainda do que ele tinha. O que eu aprendo com isso?
que aquilo que o diabo tomou talvez de você, Deus está mandando dizer: eu vou dar melhor. Tomou, pequei, falhei, caí, tomou, sim, mas Deus está falando: aonde o diabo coloca o ponto final, eu arranco, coloco uma vírgula e dou continuidade na vida dela e na vida dele. Amém, igreja? Deus vai te dar melhor. Perdeu, amém. A vida continua, você está vivo, está respirando, ainda há esperança, continua. Mas Deus está dizendo: eu vou dar em dobro para você. Amém? Deus abençoe, que você possa ficar com a sua palavra. E se você tomou posse, dê uma salva de palmas para Jesus, o Redentor de Jó, o Redentor da minha e da sua vida. Deus abençoe.